Olá, galerinha do 7º ano. Então, vamos aqui a explicação da atividade de hoje, certo? Antes de fazer essa atividade, assista aos vídeos sobre os pronomes pessoais de tratamento, e os demonstrativos. Por quê? Porque só assim você vai entender a explicação da atividade. Então, lá no livro, na página 56, releia os trechos abaixo comparando-os. Então, preste muita atenção na explicação aqui. Então, o rei jogou dentro de um poço e quando ele já não cabia mais ali, o jeito foi atirá-lo no grande lago. O rei jogou o peixe dentro de um poço e quando o peixe não cabia mais ali, o jeito foi atirar o peixe no grande lago. Então, se vocês perceberem aqui, o segundo trecho é uma reescrita do primeiro. Em qual deles a leitura flui mais? Qual a estratégia para deixar o texto mais fluido do que o outro? Então, assim, se você perceber nesse segundo trecho, há uma palavra que ela vai ser repetitiva, como jogou o peixe, e quando o peixe, o jeito foi atirar o peixe. Então, o peixe aí foi repetido 3 vezes. E ele foi substituído, aqui a palavra peixe, por um pronome pessoal. Veja aí. O rei jogou, esse O se refere à palavra peixe dentro de um poço. E quando ele, também substituiu ele pela palavra peixe, já não cabia mais, o jeito foi atirá-lo. O lo está substituindo a palavra peixe. Então, primeiro trecho aqui, a leitura fica mais fluida, certo, do que o outro. E aí, vocês vão perceber que foi substituído os pronomes pessoais, como vocês viram no vídeo. O eu, o ele, aqui o o e o lo, certo? São pronomes pessoais e foram substituídos a palavra peixe. Então, os pronomes pessoais, ela tem também esse comando de substituir palavras existentes no texto para não ficar tão repetitivo, certo? E aí, vamos ver esse segundo aí. Releia mais esse trecho do mito O Peixe com Chifres. Apenas um dia e uma noite se passaram e o peixe já havia crescido meio metro. Nesse momento começou a gritar, salva-me, salva-me, e Manu o jogou dentro de um pote. Quem grita pedindo socorro? O peixe, né? Que termo retoma a palavra peixe nesse trecho? Quando ele diz aqui, e Manu o jogou dentro de um pote. Esse O aqui, está se referindo à palavra peixe dita anteriormente. Então, os pronomes são palavras que substituem ou acompanham nomes, evitando repetições desnecessárias no texto. Os pronomes indicam os participantes do ato comunicativo. Eu vou à biblioteca agora. Os pronomes podem remeter a algo que já foi ou ainda será mencionado. Esse eu aqui, Você sabe o que isso causou? Ou você, o isso, certo? E aí, os pronomes pessoais classificam-se em os do caso reto e os do caso oblíquo. O pronome ele é do caso reto, que em praticação verbal, e se refere à terceira pessoa do discurso. Dependendo da função que desempenha, pode também assumir a forma oblíqua o, que é alvo da ação. Os pronomes que substituem os nomes e informam pessoas do discurso são chamados pronomes pessoais do caso reto. Ele é aqui, no singular. Eu, tu, ele, ela. No plural, nós, vós, eles, elas. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, lembre, eu é primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular, ele e ela, segunda pessoa do singular. Já nós é primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Assim acontece com os pronomes pessoais do caso oblíquo, singular. Me e mi, comigo, primeira pessoa do singular, te, contigo, segunda pessoa do singular, o, a, lhe, se, si, consigo, terceira pessoa do singular. Plural, nós, convosco, primeira pessoa do plural,
vos, convosco, segunda pessoa do plural, e os, as, lhes, se, consigo, terceira pessoa do plural. Então, vejamos aqui esse quadradinho aqui vermelho. Os pronomes pessoais são palavras que representam as três pessoas do discurso, como eu disse, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, indicando-as apenas sem nomeá-las. A primeira pessoa é aquela que fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala. Então, leia o trecho a seguir e responda as questões. De que esse corpo desmedido? Eu reconheci na sua forma de peixe. Qual é o pronome do caso reto que aparece no trecho acima? Esse pronome refere-se a qual pessoa do discurso? Então, aqui, o eu é o pronome do caso reto e ele pertence à primeira pessoa do singular, tá? Seguindo aí na página 57, os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, te, nos, vos, se, consigo, são chamados de pronomes também reflexivos, quando a ação verbal reflete sobre quem pratica. Então, a ação que você fez, a deusa se penteou a acordar, ela mesma fez a ação. Os guianos não trouxeram os livros consigo, então, eles não trouxeram com eles mesmos os livros. As formas reflexivas, chamadas também pronomes reflexivos recíprocos, nas pessoas do plural, indicação verbal mútua entre dois ou mais indivíduos. Então, meu filho e eu nos abraçamos. Então, foi uma ação mútua, né? E meu filho e eu nos abraçamos. Então, os pronomes reflexivos indicam a ação verbal que reflete em que a realiza. Então, se vocês quiserem acompanhar pelo livro, podem acompanhar. Os pronomes reflexivos recíprocos indicam que duas ou mais pessoas trocam a ação verbal. Então, elas mesmas fazem a ação, acontece a ação. Como aí no caso de nos abraçamos. Pronomes de tratamento. Compare a fala original e a sua versão reescrita e responda as questões. Vamos lá, vamos pensar aqui. Muito bem. Você me reconheceu corretamente e cumpriu o seu voto sem nenhum erro. Olha a segunda aqui. Muito bem. O senhor me reconheceu corretamente e cumpriu o seu voto sem nenhum erro. Então, qual dos trechos é mais formal? Com certeza, o que falou o senhor, né? Porém, pronome de tratamento senhor é mais formal do que você. Então, a gente fala com a pessoa que tem mais intimidade. E não com a pessoa que não tem intimidade. Eu digo senhor, tá? Em que situações usamos o senhor? Então, podemos nos dirigir a pessoas que não temos muita intimidade, às pessoas mais velhas, que demonstram respeito, tá? Para demonstrar respeito, senhor, eu utilizo na minha fala. Então, utilizamos com nossos pais, com nossos avós, tá? Então, os pronomes de tratamento referem-se às pessoas com as quais se fala ou a quem se faz referência no ato da comunicação, como senhor, senhora, você. Esses pronomes marcam o grau de formalidade entre interlocutores, foi o que eu disse a você, mais formal. Pronomes demonstrativos. Releia o trecho da fala de Eusvísio e Manu. Dentro em pouco a terra com suas montanhas, árvores, casas e animais será submersa pelas águas. Este barco foi construído em conjunto pelos deuses, de modo a proteger os vigentes, os que nasceram do suor, do ovo, da água e aquelas criaturas que trocam de pele. Por meio desta palavra este, quando eu digo assim, onde estava o barco em relação à vista? Então, vocês viram que os pronomes demonstrativos são este, esta, esse, essa, aquele, aquela, né? Quando eu digo assim, este barco foi construído em conjunto pelos deuses, de modo a proteger os vigentes, os que nasceram do sol, do ovo, da água
e aquelas criaturas que trocaram de pele. Este barco, então, ó, quando eu me refiro a este barco, quando ele diz assim, podemos supor onde estava o barco em relação a Viço? Sim, que o barco estava próximo a Viços, certo? E quando ele diz assim, os que nasceram do suor, do ovo da água, e aquelas criaturas, quando eu me refiro àquelas, quando se refere a Viços, o barco estaria mais distante. O barco estaria mais distante se fosse usado o pronome aquele. Então, em relação a Viços, o pronome aquele está distante. Então, este está próximo à pessoa de quem se fala, que é Viço, e aquele está longe da pessoa que se fala. Então, os pronomes demonstrativos são aqueles que se referem à posição no tempo ou no espaço dos seres e objetos de que se fala, em relação aos interlocutores no discurso. Então, este se refere à pessoa que está próxima, que é Viços. Este barco. Então, o barco está próximo a Viços. E aquelas criaturas, quando ele se refere aqui a Viços, está longe de Viços. Certo? Então, espero, gente, que vocês tenham entendido esse assunto. Assistam os vídeos que lá estão. E nossa atividade é essa da página 58, certo? São 3 questõezinhas. Leia o mini conto a seguir. Morreu de quê? Gastou-se. Em que espaço você imaginaria que ocorreu esse diálogo? Justifique sua resposta. Ao unir-se ao pronome se, que sentido passa a ter o verbo gastar? Gastou-se. Que sentido teria? Se esgotou? Como se classifica o pronome nesse mini conto? Lembre-se dos pronomes que eles acompanham os verbos e ele mesmo fazem ação, certo? O pronome se permite deduzir qual informação a respeito do sujeito morto. Que pode ser assim, morreu de quê? Gastou-se, que ele mesmo provocou a ação, né? De gastar-se, de morrer. Leia a tirinha abaixo. Sabe como você quebrou esse prato? Ele estava carregando. Eu estava carregando muitos e este caiu. Seu problema é que você não tem bom senso. Eu tenho um monte de bom senso que eu escolhi ignorar. Então explica a relação entre o ocorrido e a segunda fala da mãe de Calvin. E essa segunda fala de Calvin. Você vai comparar o que ocorreu aqui no primeiro quadradinho com a segunda fala de Calvin. Explique essa relação. Então, se ele tivesse bom senso, acredito que não teria ocorrido isso. B. Identifique um pronome de tratamento usado nos diálogos. Se é o eu, se é o ele, se é o este, se é aquele, se é o senhor, senhora. Em relação a esse pronome, como é o tratamento dado ao interlocutor? Se é formal, se é informal, certo? Explique. C. Identifica um pronome do caso reto usado nos diálogos. O caso reto é aquele eu, ele, ela, o ó. Eu, ele, ela, o nós, o vós, o eles ou o elas. Vocês vão ter que identificar aí nesses diálogos. D. Porque a mão de Calvin diz esse prato e esse garoto diz este. Certo? Então tem o sentido de estar mais longe, de estar mais perto de quem se fala. Vocês vão ver isso aí. Qual é o sentido que tem. Copie o trecho do caderno preenchendo lacunas corretamente. Então vocês vão preencher com os pronomes do caso oblíquo. O ó ou a. Tem aqui no parêntese. Alver Pandora, Epidemeu esqueceu-se, esqueceu-me ou esqueceu-lhe. Vocês vão ver qual é o que encaixa melhor aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido a atividade e até logo.